quero trazer para vocês aí um assunto que está sendo bastante comentado por esse vídeo. Levantou muitas questões, né? Muitas pessoas ficaram com dúvidas. Será que isso é normal? Um edifício balançar tanto daquele jeito? Será que isso não vai trazer nenhum risco para os moradores e para o edifício como um todo? Então eu vou trazer o vídeo para vocês darem uma analisada, para vocês sentirem o drama, para ver se vocês se sentiriam confortável morando num edifício desse ou passando férias num edifício desse. E aí a gente vai falar um pouquinho mais tecnicamente sobre o assunto. Logicamente que de uma maneira bem breve, eu não vou me aprofundar muito, mas a gente vai entender o porquê que isso acontece. Vocês me dizem o que vocês acharam. Apavorante isso aqui, apavorante. Bom, galera, vocês viram aí o vídeo, né? O vídeo, a gente vê lá, tem uma piscina, né? Provavelmente essa moradora, ela é uma moradora dos apartamentos mais altos desse edifício, que é o edifício Millennium Palace, que fica em Balneário Camboriú. Esse é um edifício de altíssimo padrão, né? Para vocês terem uma noção, um apartamento por andar custa em média 13 milhões de reais. Então não é um apartamento para qualquer um, é um apartamento para quem tem um alto poder aquisitivo e que quer ter, né, o melhor que se tem hoje no mercado, com conforto e qualidade. E aí levanta algumas questões, né? O balançar desse edifício dessa situação, né? O balançar ali pode causar enjoos, né? Sem contar que dentro de um edifício pode passar aquela ideia de que o edifício foi mal construído, né? Que veio a sofrer algum dano por conta do vento. No dia dessa gravação, segundo informações que eu tive aqui no jornal, por hora. 90 km por hora é um vento considerável? Sim, né? Se a gente for seguir a NBR 6123, que trata aí carregamentos, né, e velocidade do vento, nós vamos ver que o vento, seguindo aí as isopletas, nós temos uma velocidade característica na região de Santa Catarina de aproximadamente 45 metros por segundo. O que é esse 45 metros por segundo? É mais do que 90 km por hora? É menos do que 90 km por hora? Bom, para a gente chegar nesse valor, essa conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, é só dividir o quilômetros por hora por 3,6, certo? Então, se a gente pegar aqui a calculadora e fizer 90 dividido por 3,6, nós vamos ter uma velocidade característica em metros por segundo de aproximadamente 25 metros por segundo. Tá? É 20 metros por segundo a menos do que a velocidade que a gente deveria considerar no dimensionamento do edifício. Então, quer dizer, um edifício como esse, ele vai conseguir suportar, se ele for dimensionado pelas isopletas, ou melhor ainda, um edifício desse porte, que é o maior edifício do país hoje, tem 177 metros de altura e são 46 andares, muito provavelmente eles utilizaram túnel de vento, até por se tratar ali de uma região litorânea que tem, né, uma condição meteorológica um pouquinho mais agressiva do que das demais regiões, até por conta da vizinhança, ele não tem tanta vizinhança, não que vá confrontar com o seu tamanho, porque ele é o maior prédio hoje naquela região e é o maior prédio do Brasil, segundo as informações que eu coletei aqui. Então, ele é um edifício inédito ali naquela região, que não tem uma vizinhança que vá ajudar a fazer uma absorção do vento, né, para, de certa forma, reduzir esse impacto que teria no edifício. Ou seja, o edifício ele ainda tem muito a oferecer em relação ao vento. Porém, aí levanta a questão do seguinte: se com 25 metros por segundo
o edifício ele já oscilou, ele já vibrou tanto. Se a gente chegasse ao máximo, né, de 45 metros por segundo, quanto ele vai vibrar? Né? Porque um edifício de alto padrão, a gente tem sim que observar as questões do conforto. Né? No estado limite de serviço, por exemplo, a gente faz verificação de fissuração, vibração, conforto térmico, conforto acústico. Então são várias coisas que a gente tem que analisar para atender às exigências normativas e também para não transpassar para os moradores, né, para as pessoas que vão utilizar aquele edifício, aquela má impressão de que o edifício foi mal construído. Então, como é um edifício de altíssimo padrão, né, não querendo de forma nenhuma confrontar os construtores, né, os calculistas desse edifício, mas como é um edifício de altíssimo padrão, isso causa aí um desconforto muito grande, porque a pessoa não pagou um preço qualquer para aquele imóvel, né? Então, logicamente que isso vai ser sentido pelas pessoas que estão mais alto ali na torre, né? E o que pode não transpassar para os moradores da parte mais baixa. Provavelmente essa moradora morava próximo à cobertura, alguma coisa assim. Então ela sentiu mais essa oscilação. Um edifício como esse aí, de 177 metros, ele pode ter uma oscilação, ele pode ter uma deformação de até 10 centímetros, né, aproximadamente, de 8 a 10 centímetros, por conta ali da sua elasticidade. Um edifício como esse ele tem que ser calculado com uma certa elasticidade para conseguir absorver essas tensões do vento. Como aqui no Brasil nós não temos problemas com sismo, dificilmente a gente vai criar algum mecanismo no edifício, como sistema de pêndulo, sistema de laje flutuante, para compensar essa oscilação. Né? Nesse edifício provavelmente não tem, porque se tivesse ele compensaria muito essa oscilação. Então isso aqui no Brasil não é tão comum. Né? Então, como um edifício alto desse, se fosse construído em qualquer outro lugar do mundo que tenha sismo, ou até que não tenha, por exemplo, em Dubai eles não têm tanto problema com isso, mas tem bastante problema com o vento também, os edifícios lá têm alguns sistemas que absorvem essa movimentação e não transpassam isso, não transferem isso para os ocupantes do edifício. É lógico, se eles tivessem enrijecido mais a estrutura do edifício, isso poderia melhorar um pouco a oscilação. Mas também entra em um outro caso, que é a ruptura mais frágil. Porque quanto mais rígido é um edifício, mais frágil é a sua ruptura. Por exemplo, se ele tivesse ali um vento acima do normal, para qual ele não foi dimensionado, ele seria como se fosse um vidro, né? Algo quebradiço. Logicamente que as estruturas de concreto têm muito mais inércia para absorver essas tensões, mas é basicamente isso que acontece. Então, o que eu vejo nessa situação? O edifício ele vai sofrer alguma coisa? Ele vai ter alguma ruptura? Vai ter algum problema estrutural? Não, não vai ter. Somente vai ter essa questão do desconforto mesmo. Né? Então, os moradores vão ter que lidar com isso, assim como aconteceu em Santos, lá que os edifícios são inclinados. Nesse edifício aí, eles vão ter que conviver em dia de chuva, né, de vento muito fora do comum. O edifício vai oscilar, ele vai balançar, mas não vai sofrer nenhum dano por isso. Ele vai conseguir absorver desde que fique dentro dos limites para o qual ele foi calculado. Certo? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar, né? Não tem nada de muito preocupante nessa situação, só em relação mesmo ao conforto, porque se eu fosse lá pagar 13 milhões para um apartamento, né? Eu iria querer que não balançasse, né? Que ficasse ali o mais próximo com conforto absoluto, né? Porque é um imóvel muito caro e quando você vai revender, muitas vezes
tudo isso vai influenciar no valor. Ah, esse é o prédio que balança, ah, esse é o prédio que no dia de chuva a gente fica com medo, fica com náusea. Então tudo isso acaba afetando o valor do imóvel, né? Então as pessoas acabam tendo aí problemas em conviver no imóvel de uma maneira satisfatória. Mas fora isso, eu não vejo nenhum problema, eu acho que o edifício foi bem dimensionado, seguindo todas as normas aqui, mas as normas também não são perfeitas. Então a gente tem que sempre fazer algumas considerações a mais, estudar material de fora para ver qual é o conforto a ser atingido em edifícios de alto padrão como esse. Não que em edifícios de menor padrão a gente não tenha que ter conforto, mas como é um edifício alto, né, isso é mais evidente. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir, se possível compartilhar, porque isso ajuda demais o canal. Então é isso, aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!